Olá, querido, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. E desde já, no início desta aula, deste vídeo, eu quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de inscrever-se para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho, ative as notificações para você receber os próximos vídeos que eu postar e deixe aí também o teu like, o teu joinha, tá bom? A aula de hoje nós vamos estudar o nível Expert, a disciplina é Dispensações 2. Hoje nós vamos estudar a aula de número 18, que trata a respeito da dispensação do reino milenar. Bem? Então, muito bem, fazendo um breve resumo, não é? Nesta disciplina nós estudamos as dispensações, que é uma maneira de interpretar as escrituras, não é? Segundo a qual o tempo foi dividido, o tempo teológico foi dividido em 7 dispensações, sendo a primeira dispensação a dispensação da inocência, que vai desde o dia em que Deus cria Adão e Eva até o primeiro pecado, e na Escritura não é mencionado quanto tempo dura, dias, meses, semanas, anos, não é mencionado. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Essa dispensação tem início quando o homem peca, não é? Primeiro pecado, lá no Éden, tem consciência do seu pecado e o pecado vai se agravando, e essa segunda dispensação da consciência dura até o dilúvio, porque após o dilúvio começa a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Depois, a dispensação do governo humano vai durar até a chamada de Abraão. Com Abraão começa a próxima dispensação, que seria a dispensação da promessa. Deus fez promessas a Abraão. Essa dispensação dura de Abraão até Moisés, não é? Com Moisés vem a chamada dispensação da lei, que vai de Moisés até o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus vem a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, que é a que nós vivemos hoje. Após essa sexta dispensação, vem a sétima e última, que será a dispensação do reino milenar. Muito bem, vamos estudar então hoje a sétima dispensação. Cada uma dessas dispensações já foi assunto das aulas anteriores. Se você não assistiu, né, terminando essa aula, você pode assistir aí as aulas anteriores, tá bom? Então o versículo inicial da aula de hoje está em Apocalipse 20, verso 4, que diz assim, vou ler aqui o versículo inicial da apostila. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muito bem, antes de adentrarmos aqui ao assunto da apostila, é fundamental fazer uma consideração preliminar. Este assunto do milênio, não é, tem poucos textos bíblicos que falam de maneira, como é que eu posso dizer, clara e objetiva, comparando com outros assuntos, por exemplo, perdão, né, comparando, por exemplo, com justificação, salvação, enfim, tem outros assuntos teológicos que são muito mais abordados na Escritura e tem de maneira muito mais clara. Sobre essa questão escatológica do milênio, não é, como tem poucos textos, gera margem a interpretações diferentes. Então, antes de iniciarmos aqui o assunto, é fundamental trazer o entendimento de que há pelo menos 4 interpretações diferentes, que mudam alguns detalhes, a respeito do milênio. Então, a primeira, né, dessas 4 é a chamada pré-milenista. O que é esse pré-milenismo? Como o próprio texto, próprio nome já diz, né? Pré quer dizer antes, né? Então o pré-milenismo entende que a volta de Cristo será antes do milênio, ocorrerá antes. Essa aqui, o pré-milenismo, é a mais antiga das 4 interpretações. Então entende que Jesus retornará antes. Então, antes do período do milênio, não é, haverá a volta de Cristo. E esse período, não é, da volta de Cristo será após a grande tribulação.
Lembrando que essas 4 interpretações interpretam de maneira diferente as sequências e momentos que se dará o milênio. Então a primeira é o pré-milenismo. Dentro ainda do pré-milenismo surgiu o chamado pré-milenismo dispensacionalista, que é um segundo modo de interpretar. A diferença do pré-milenismo dispensacionalista é que neste a volta de Cristo se dá antes da grande tribulação. Então Cristo voltaria antes da tribulação, leva a igreja, né? Lá no céu haverá as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, aqui na terra haverá tribulação, e Jesus volta aqui para a terra, segunda vez após a tribulação, para instaurar o reino milenar. Tanto o pré-milenismo como o pré-milenismo dispensacionalista entende que haverá um milênio literal, ou seja, Jesus vai governar o mundo durante os 1000 anos, literalmente aqui na terra. É importante frisar isso porque há outras interpretações que não entendem dessa maneira. Então a diferença do pré-milenismo para o pré-milenismo dispensacionalista é que no dispensacionalista a igreja não passa pela tribulação, a igreja é arrebatada antes e depois, quando termina a tribulação, a igreja volta com Cristo e aí sim começa o milênio. Muito bem, há também uma terceira interpretação. A terceira interpretação diz a respeito do pós-milenismo, ou seja, que Jesus voltará após o milênio, que o milênio já está acontecendo, o milênio é a presente era da igreja aqui na terra. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, o mundo está ouvindo a pregação do Evangelho, então o milênio já está acontecendo com a era da igreja aqui na terra. Então essa é a interpretação pós-milenista. E ainda uma quarta interpretação, que é a interpretação amilenista. Essa interpretação amilenista diz que o milênio já está acontecendo, só que não aqui na terra. O milênio já está acontecendo lá no céu. Os salvos que já estão com Deus estão já usufruindo do milênio lá no céu. Não haverá, nessa interpretação, se entende que não haverá milênio literal aqui na terra, reino literal de Jesus aqui na terra. Já está havendo esse milênio lá no céu, os salvos já estão reinando em glória com Cristo. Então é importante, né, entender essas quatro interpretações, não é? É importante entender para a gente poder estudar a aula de hoje, não é? Nós vamos estudar que o conteúdo da apostila é sobre o pré-milenismo dispensacionalista. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, não é? Essa visão, como eu disse, essa maneira de interpretação, defende que um segundo retorno de Cristo, não é, para reinar no milênio, que o milênio será literal, e essa visão histórica, não é, surgiu com um autor chamado John Nelson Darby, aliás, que fez os comentários na Bíblia de Estudo Scofield, né, e foi amplamente divulgada. A grande, como é que eu posso dizer, muita gente hoje acredita, a grande maioria acredita dessa maneira, no pré-milenismo dispensacionalista. Importante essas ponderações iniciais para a gente poder estudar aqui o conteúdo da apostila de hoje. Então, muito bem, o versículo inicial que eu li está aqui em Apocalipse 20, verso 4, né, que fala do milênio, não é? E o texto enfatiza que viu tronos e assentaram sobre eles, foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O texto aqui é claro em dizer que essas pessoas que morreram degoladas foi durante a tribulação, porque é durante a tribulação que haverá a besta, o anticristo, esse poderio de Satanás exercido, não é? Então, nessa visão, no texto bíblico, o texto diz que essas pessoas que não adoraram foram degoladas. No entendimento pré-tribulacionista dispensacionalista, estes aqui são aqueles que não subiram no arrebatamento. Esses aqui são aqueles, entende-se, não é, que são os judeus, os eleitos de Deus. A igreja já subiu, a igreja não passa
por tribulação, e esses aqui serão os judeus, né? Depois Jesus volta para que os judeus vejam que Jesus de fato é o Messias. Lembrando, queridos, que o anticristo, né, a Bíblia detalha, é um assunto escatológico, mas a gente não tem como não mencionar, não é? Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de dois eventos que têm que ocorrer antes do arrebatamento da igreja. Tá lá, o primeiro deles é a apostasia, uma apostasia generalizada, não é? A apostasia sempre houve na Bíblia. Se você pegar o Antigo Testamento, o que é apostasia? Abandono da fé, quando o povo deixa Deus, deixa de crer, de obedecer, de seguir, né, a palavra do Senhor. Se você pegar no Antigo Testamento, a gente encontra diversos períodos da história em que houve isso, né? Um exemplo claro é durante o cativeiro babilônico. O povo abandonou a Deus, apostatou da fé, como consequência, né, foi levado cativo para a Babilônia. Muito bem, então tem que acontecer a apostasia de maneira generalizada e também o surgimento, o aparecimento do anticristo. O anticristo ser revelado, depois dele ser revelado, a igreja será arrebatada. Mas muito bem, como eu lhe disse, não é, há essas 4 interpretações a respeito do milênio, mas nós vamos estudar o conteúdo aqui da apostila, é a respeito do pré-milenismo dispensacionalista. Então, nós vamos ver aqui, neste conteúdo, como será o milênio, o reino literal de Cristo aqui na Terra, os 1000 anos, como será, o que acontecerá, como será feito. Aqui na página 2 da apostila, né, isso aqui, todo esse conteúdo aqui da página que nós vamos tratar daqui em diante está no Evangelho Reunido, né, que é um dos livros do pastor João Henrique Palharim. Então, muito bem, como será a Terra durante o milênio? Lembrando que o texto bíblico em Apocalipse 20 é claro em dizer que durante o milênio Satanás estará preso, ou seja, não haverá influência maligna, demoníaca. Jesus se assentará em Jerusalém para governar todas as nações da terra, todo mundo. Então, muito bem, como será o milênio? No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz o seguinte, deixa eu ler aqui. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Olha só, Cristo, o segundo comentário aqui, Cristo e os salvos reinarão no planeta, né? É o texto aqui de Apocalipse 20, Jesus e os salvos vão reinar aqui no planeta. Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Em Miqueias, capítulo 4, verso 1 e 2, assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e se exalçará sobre os outeiros, e a ele concorram os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, esse texto de Miqueias fala do governo de Cristo, que reinará aqui na terra. Cristo eliminará toda violência. Isaías 60, versículo 18 ao 20, diz assim, não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos seus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua se alumiará, mas o Senhor será a luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e acabados serão os teus dias de luto. E li aqui Isaías 60, do versículo 18 até o 20. Jesus também, Cristo, acabará com os conflitos comerciais, com as guerras, acabará também com os conflitos, sejam políticos, étnicos, acabará com as guerras. Em Miqueias 4, verso 3, assim, e julgará entre muitos povos, e arbitrará entre nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará
uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha só, hoje a ONU trabalha muito, né, para ter paz, né, investe recursos para haver paz, mas gasta-se muito mais de armamento militar. Hoje nós vivemos um tempo, queridos, que existe armamento nuclear, existe armas químicas, biológicas, mísseis, né? Hoje o poderio bélico aí de diversas nações é exterminador, é um negócio violento, né? Poderoso do ponto de vista científico, né? De destruição em massa. Aqui na apostila ainda diz também: cessará a injustiça social e todos desfrutarão de verdadeira paz e prosperidade. Ainda em Miqueias 4, no versículo 4 diz: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Em Isaías 65, 21 e 22 diz assim: e edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão fruto delas, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Olha só, interessante, né, que a Escritura faz analogia conosco, com os seres humanos, como árvore, né? Isaías 61 também diz, né, plantação de Deus, árvores de justiça. Também nós encontramos no Salmo de número 1, né, versículo de número 3, né, aquele que medita de noite na palavra do Senhor será como a árvore plantada junto a ribeiros. Jeremias 17, o próprio Senhor Jesus, né, fala em João 15, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, a vara que está em mim dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Olha só, nós encontramos diversas analogias. Mas continuando aqui, ainda na apostila, o texto diz que os pais, né, terão sono por causa dos filhos. Por quê? Quantos pais hoje em dia ficam preocupados com o filho, com a filha que saiu, que foi para uma balada, que saiu sem hora para voltar, não é? A preocupação é grande. Nesse período, o texto diz aqui, Isaías 65, 23, não trabalharão à toa, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Olha só, os seus descendentes estarão com Isaías 65, versículo de número 23. O texto também diz, Isaías 65, 24, deixa eu ler aqui: e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha só que coisa maravilhosa, né? As orações atendidas, né? A pessoa, antes de terminar a oração, Deus já vai estar ouvindo, Deus já vai estar dando resposta. Os animais selvagens serão domesticados, diz lá Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, é um tempo completamente novo. Animal, bicho, vive de instinto, não é? Um leão come quilos e quilos de carne todos os dias. Os animais têm instintos, né? Acredito que você já ouviu falar da chamada cadeia alimentar, não é? O ciclo de animais, né, para manter-se a vida deles, eles têm instintos. Nesse período de tempo aqui, boi e leão vão passar juntos, vão se alimentar juntos, né? Será um tempo completamente novo. A natureza recuperada. Hoje um assunto, né, eu acredito que você já ouviu falar a respeito do aquecimento global, a respeito de queimadas, não é? Recentemente tivemos queimada na Amazônia, tivemos uma queimada muito grave lá na Austrália, que matou diversos animais, uma situação muito grave. Mas diz aqui, deixa eu ler para você o texto de Isaías 35, 1 e 2, que diz assim, está aqui na apostila: o deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá, como o narciso florescerá abundantemente, também exultará de júbilo e romperá de cânticos, dar-se-lhe-á a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Então, a natureza será completamente recuperada e equilibrada, né? Hoje, em diversos lugares do mundo, tem
aquecimento, tem desregulagem de natureza, não é? Por exemplo, quer ver um exemplo? Enchentes, inundações, calamidades movidas de causas naturais, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo nas praias de Santos, em São Paulo, as águas ultrapassando os limites, né? Tudo isso é necessário. Jesus avisou que faria parte do fim, né? Maremotos, terremotos, tudo isso faz parte do fim. Mas nesse período aqui do milênio haverá um equilíbrio, haverá uma restauração completa, né? O texto diz ainda, olha Isaías 35, do 5 ao 8, diz o seguinte: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como cervo e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos nele não errarão. Olha só, nesse texto aqui, o texto deixa de maneira clara, não haverá deficiente. Eu sei o que é isso, né? Minha esposa não tem uma perna, aconteceu um acidente comigo, já faz aí 12 anos, um acidente comigo e com a minha esposa, e desse acidente eu pilotava a moto, ela estava na garupa, nós indo na avenida, fomos atropelados no cruzamento, um carro ultrapassou o sinal, nos atropelou, nos arremessou longe, e ela perdeu a perna direita, foi amputada, né? Foi amputada da perna direita. Nesse período aqui, o texto diz que haverá uma restauração completa, haverá cura de maneira completa. Olha que coisa gloriosa. Ainda Isaías, no capítulo 51, do versículo 1 em diante, diz assim, Isaías 51, aliás, versículo 3 em diante: porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. Atendei, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e estabelecerei a minha justiça como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços governarão os povos. As ilhas me aguardam e no meu braço esperam. Olha só, que coisa forte, né? Haverá comunhão perfeita do ser humano com a natureza. Olha o que diz aqui: pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías 55, do versículo 12 até o 13. Então, durante o milênio, lembrando, né, que nós estamos falando aqui, eu expliquei no início da aula, das 4 interpretações a respeito do milênio, né, o pré-milenismo, que ensina que Jesus virá antes do milênio, né, a igreja passa pela tribulação, depois da tribulação Jesus vem e inaugura o reino milenário. Falamos do assunto da aula, que é o pré-milenismo dispensacionalista, né? Nós citamos aqui na aula, e tem também o pós-milenismo. Jesus volta depois do milênio, o milênio já está acontecendo aqui na igreja, com a igreja aqui na Terra, na presente era, e a 4ª interpretação é o amilenismo, a igreja está vivendo o milênio, aliás, os salvos estão vivendo o milênio lá no céu. O conteúdo aqui da apostila é o pré-milenismo dispensacionalista, né? Em que foi dividido em dispensações, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Essa é a 7ª e última dispensação, mas eu te peço, mais uma vez, espero que o conteúdo dessa aula tenha te ajudado, tenha te esclarecido, tenha contribuído para o teu crescimento espiritual. E eu te peço mais uma vez, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever no canal, ative aí as notificações, deixa aí o seu joinha, o seu like, tá bom? E também assista esse recado importantíssimo que eu vou te dar agora. Você é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado.
Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?